Hoje é um dia muito especial. Eu recebo Gisele de Paula. Vou contar para vocês quem é a Gisele. Alguns de vocês com certeza já conhecem ela. É o 43º episódio do TagawaCast. E você sabe, o TagawaCast sempre traz, de alguma maneira, uma história a cada podcast. E hoje nós vamos contar um pouco da história da Gisele. E tenho certeza que vai agregar demais conhecimento, desenvolvimento, visão de negócios. E tem um tema que, com certeza, eu sou muito apaixonado e vocês vão gostar muito. É sobre cliente feliz. Olha quem é a Gisele de Paula, CEO do Instituto Cliente Feliz, cofundadora do Reclame Aqui e autora do livro, que é um best-seller, que é o Cliente Feliz dá Lucro. Presta atenção nisso. Gisele começou sua carreira na área de relacionamento com o cliente e se apaixonou pela oportunidade de deixar seus clientes felizes. Isso é algo que realmente me motiva muito. Em meados de 2010, Maurício Vargas apresentou um projeto e ali nasceu o Reclame Aqui, através do desejo dos dois em ajudar empresas e consumidores. Foram mais de 10 anos à frente de diversos projetos no Reclame Aqui. Em 2020, ela decidiu criar uma nova empresa, o Instituto Cliente Feliz. A primeira empresa de serviço no Brasil especializada em Business Experience, ajudando as empresas a transformar os seus negócios em marcas de experiência. Olha que profundo. E mais lucrativos por meio dos clientes felizes e continua atuando com isso. Foi indicada em 2021 como uma das empreendedoras de maior impacto na América Latina pela Bloomberg. Recentemente foi reconhecida pela Top Voice e LinkedIn. Gisele, muito obrigado por você receber e atender o nosso convite de estar aqui no TagawaCast. Poxa, muito obrigada, Lê. Uma energia muito boa aqui. Poxa, agradeço muito o convite de estar aqui com você hoje. E é um tema muito interessante, né, Gisele? Quando a gente fala sobre cliente feliz, porque assim, nós latinos, nós construímos a relação com o cliente num conceito um pouco diferente de alguns lugares que já estão mais evoluídos nesse conceito do cliente feliz. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, então assim, a gente tinha poucos produtos, né? A gente tinha uma relação. Quando a gente ia no supermercado, você encontrava poucas variações de determinado produto. E você não tinha um canal para você dizer se você estava satisfeito ou não, né? Com o produto ou com o serviço. E isso, claro, foi se desenvolvendo, mas é um tema que eu acho que ele é muito recente, né? De discutir sobre a satisfação, mas não é a satisfação do cliente. Eu acho que satisfação é uma questão, cliente feliz é outra. Tá certo a minha colocação? Sim. Embora, Ali, essa história de olhar para a experiência, cuidar da experiência do cliente, começou há mais de 20 anos atrás. Certo. Um pesquisador de Harvard, chamado Joseph Pine, ele começou a entender a lógica do consumo. A lógica do consumo, interessante. Conta E pra nós. como que as empresas poderiam gerar mais valor para os seus clientes na entrega do produto. E ele foi percebendo que, historicamente, quanto mais serviço agregado ao produto uma empresa oferecia, mais ela se diferenciava e mais ela poderia cobrar desse cliente. Ele estava disposto a pagar mais por aquele serviço. Perfeito. Então, pegando, por exemplo, o caso do café. Certo. Né? Lá no início do capitalismo, o que a gente tinha? Né? O café em grão, né? E aí a troca ali com outro produto. Certo. Ali não tinha nem valor, né? Era só a troca. Depois vem o café moído. Já tinha um valor agregado. Tinha gente que tinha trabalhado para deixar aquele café moído. Já existia um processamento, né? Tinha um processamento ali. Então, por ele ter passado por esse processo, ter valor embutido nele, ele ficava mais caro. E assim foi indo, até que chega o exemplo que a gente tem das cafeterias como o Starbucks. Perfeito. Né? Que daí você tem o produto extremamente envolvido numa experiência. No qual até o Starbucks trabalha para que você fique mais tempo, né? No ponto de venda, né? Tem toda uma jornada de experiência dentro da loja, o copo com nome, tudo mais que a gente já conhece sobre isso, mas a ponto de você pagar num café R$15, sendo que o saco com café moído no mercado é R$8. Verdade, né? E que faz vários, café, nem sei né? quantos copos fazem, mas faz vários copos de café. Então, você não paga falando assim, nossa, tá muito caro, no supermercado é muito mais barato. Não, eu quero viver essa experiência, você não tá pensando, comparando assim. Então, essa história de experiência começou lá atrás, mas ainda era um momento muito incipiente
cliente para poder falar de experiência, porque a gente estava ainda vivendo o modelo do produto, entrega de produto. Certo. Depois veio a entrega de produto com qualidade. Uhum. E aí vem a internet, falando de Brasil, Certo. né? Aí vem a internet, vem as redes sociais, vem o Reclame Aqui e começa a trazer um olhar de reputação. Né, para as marcas. Opa, então peraí, então não é só o produto que a gente tem que entregar o serviço para o cliente, a gente tem que entregar e fazer bem feito, para ele falar bem da gente, né? Ah, então tá, então para ele falar bem da gente, o que a gente tem que fazer? Oferecer uma boa experiência. Aí começa a se falar desse assunto aqui no Brasil. Então, vamos dizer assim, que dos últimos 10 anos para cá, que a gente começa a ouvir mais falar sobre experiência do cliente, reputação, e mais agora, nos últimos anos, sobre cliente feliz, né? Porque o cliente feliz, ele é um nível um pouco acima do cliente satisfeito. Perfeito. O cliente feliz, ele tem vínculo com o cliente leal, que é aquele que não troca sua marca Fantástico, isso, por cliente nada. leal. Cliente leal, né? Porque existem 2 tipos de clientes. O cliente fiel, o cliente que compra eventualmente da sua marca, Certo. o cliente que compra recorrentemente, o cliente que compra sem trocar a sua marca por outra, o cliente fiel, e tem o cliente leal. O cliente leal é aquele que tem uma conexão emocional com a marca. Isso, uma conexão emocional. Então, ele é mais que preço, é mais que produto. Ele fica com a sua marca porque ele gosta, ele quer comprar dela, né? Você compra o celular da Apple porque você quer comprar Apple, mesmo sendo uma fortuna. Então, a questão do preço, da precificação, ela passa a ser uma decisão, ele passa a descer de escala. Ele desce, A prioridade é a relação emocional. E a gente tem isso hoje com vários prestadores de serviço na nossa vida. Então, você pega, por exemplo, o salão de beleza. No salão de beleza, a mulher vai lá e só faz o cabelo com aquela cabeleireira. É verdade. Ela pode cobrar o dobro do preço. Mas é ela, Mas né? é ela, né? A barbearia é do mesmo jeito. Eu que digo, eu só faço a barba com o mesmo profissional. E se você mudar de lugar, você continua indo lá do Não tenho mesmo dúvida. jeito. Eu só não vou quando eu não tenho horário. Eu fico brigando pra ter horário com ele, né? Então, essa relação, ela tem uma relação de confiança, tem um vínculo emocional, tem uma relação que vai além do produto a ser entregue. Já um cliente fiel não é ruim. Cliente fiel é aquele que está comprando a sua marca, ele só compra de você. Certo. Só que sem nenhum vínculo. Entendi, interessante. Né? Então, por exemplo, você com certeza é fiel à Companhia de Água de São Paulo. Perfeito. Você é fiel. Fiel mensalmente. Você é fiel. Verdade. À empresa de telefonia, né? Mas você não tem um apego. Nossa, eu amo quando chega aqui. Não, né? Porque faltou dessa marca criar esse relacionamento com você. Se chegar outra marca que ofereça uma relação emocional com você, que se conecte com você, é tendencioso que você substitua. Entendi. Né? A gente vê, por exemplo, marcas como a Nubank, que fez isso muito rapidamente no Brasil, né? Ela se conectou com o emocional das pessoas. Né? E mudou a maneira da gente enxergar um banco, né? Exato. Gisele, essa relação com o cliente feliz, quando fala da Gisele, né? Vamos tirar o crachá empreendedora, né? O executivo por muito tempo que você conduziu. A Gisele sentiu algum incômodo em relação a essa felicidade em relação ao cliente? Como é que era? Isso tem a ver com o que você construiu? Tem. Eu acho que assim, a gente sempre tem que voltar para compreender o passado. Aliás, entender o passado, né, para compreender o futuro. Quando eu fui escrever o livro, eu tive que fazer esse reencontro, né, com a minha história, buscar lá de onde vem tudo isso. Fez uma imersão aí no teu storytelling da vida. Exatamente. Aí você vai conectando alguns pontos, né? O Steve Jobs falava muito disso, né, da gente conectar os pontos que a vida vai trazendo pra gente. E às vezes a gente não conecta na hora, vai conectar depois que passou, né? Então, a minha relação em casa, por exemplo, com os meus pais, eles são mineiros. Certo. Né? Então, sempre teve essa relação do acolhimento. Tanto da minha mãe como do meu pai. Então, meu pai sempre falava assim, olha, se algo deu errado, bola pra frente, a vida continua, é assim mesmo. Se algo dava certo, meu pai falava,
só temos que agradecer, é isso mesmo, né? Gratidão por tudo isso que a vida tá nos proporcionando. Que legal, seu pai já tinha uma inteligência emocional, claro, do jeito dele. Do jeito dele, né? Ele foi ensinando isso pra gente. Que legal. E a minha mãe, aquela mineira, acolhedora, de te oferecer um pedaço de bolo. Sim, nossa, senti até o cheiro aqui. Um bolo de fubá. Coisa boa. O café, o chazinho, né? Ela nunca deixou ninguém sair de casa sem levar alguma coisa. E aí vem o meu início... Quer um pouco de água? Não, tô bem. Tá. E aí vem o meu início de carreira numa empresa que gerava já esse acolhimento. Eu fui trabalhar na De Pascoal, em Campinas. E a De Pascoal, já naquela época, ela tinha uma visão de cliente muito diferenciada. Para você ter ideia, para você trabalhar no atendimento, você tinha que ser promovido para o saque. Caraca. Então, algo que hoje... Promovido pelo saque. Promovido para trabalhar no saque. Promovido para trabalhar no saque. Que interessante. Então, isso, há 20 e poucos anos atrás... um ambiente onde não tinha paredes, né? Todo mundo trabalhava num andar sem salas fechadas. O CEO ouvia ligação. Por diversas vezes, eu ali no meu início de carreira, via o CEO tirando o fone e indo lá na central de atendimento. Cara, fantástico. Isso há 20 e poucos anos atrás, né? Então, eu comecei a trabalhar numa empresa que já tinha esse terreno fértil para me desenvolver nisso. Aí logo passou ali um tempo, a empresa vendeu a divisão dela para a Embracon, que é uma empresa de consórcio, e eu fui junto. Vendeu para Embracon? Vendeu para Embracon. Interessantíssimo. A divisão de consórcio deles, né? E aí eu fui junto. Cheguei lá, quando estava na Embracon, a Embracon me coloca para atender um canal que chamava Fale com o Presidente. Nesse canal, chegavam as reclamações para o presidente e para mim. Eu respondia com cópia para o presidente. E eu percebi que quando eu atendia bem os clientes, eles voltavam e me elogiavam para o meu chefe. Eu tinha ali 18 para 19 anos. Nossa, super nova. Eu logo me conectei, falou, né? Peraí. Eu falei, tô entendendo essa conta. Então, se eu atender bem o cliente, ele me dá lucro, né? Ele volta... Elogio é igual a lucro, né? Elogio é igual a lucro numa carreira, não é? Né? Então, ele voltava, me elogiava, falava... Teve um caso do cliente chegar e mandar um e-mail para esse presidente e falar assim, olha, eu gostei tanto do atendimento dela... que eu queria te pedir permissão para fazer uma oferta para ela vir trabalhar na minha empresa. Você não aprovou. Muito bom, sério. Aí meu chefe, né, ele ficava bravo, né? De jeito vai levar ela nada, né? Mas foi assim que as coisas começaram a acontecer. Então, eu comecei a ter visibilidade na empresa por atender bem os clientes. Caramba, então, desde sempre o meu motivador foi esse, né? Eu sempre sabia que o resultado de você atender bem as pessoas era muito bom. Para minha carreira foi muito bom. Então, eu sempre investi nisso. Muito legal. Você sabe que em alguns podcasts aqui eu falei muito sobre como é que você consegue identificar aonde estão as oportunidades. Eu falei, cara, volta em tudo que você viu na sua vida. Por mais difícil ou por mais adversidade que você tenha passado, as respostas vão estar na jornada da sua vida. Como você falou, o acolhimento que minha família fazia com os filhos e com as pessoas que iam visitar vocês na casa dos pais. Ninguém saía com um pedacinho de bolo de fubá. Memória afetiva. Se você perguntar para alguns amigos que aproveitaram de alguma maneira aquele momento com os seus pais, eu não vou esquecer nunca. Não é? Então, é uma memória afetiva construída. Então, a partir do momento que você já começa a trabalhar, né, com essa relação com o cliente, e você tem a percepção de que se atender bem, naturalmente isso... É bom, atender bem é bom para todo mundo. Fantástico, né? Zé, fantástico. Então, eu sempre falo que assim, o ambiente, ele vai te construindo, né? Vai te modelando. Então, se você cria um ambiente propício, para um terreno fértil para aquilo ser cultivado, aquilo vai brotar, aquela semente vai germinar e vai nascer. A mesma coisa, fazendo um paralelo numa empresa que quer atender bem o cliente. Você precisa criar esse ambiente, né? Esse contexto, deixar o terreno fértil para que as pessoas queiram realmente atender bem o cliente. Se eu sou maltratado pelo meu chefe, se eu não tenho condições dignas de trabalho, se eu não tenho respeito dos meus superiores, eu não tenho um ambiente fértil
Verdade. para poder atender bem o meu cliente, né? Então, a gente não dá aquilo que a gente não recebe, né? Muito boa essa frase. A gente não dá aquilo que a gente não recebe. Exatamente, né? Então, aí eu passei, né, a minha trajetória vivendo isso. Aí você foi para a Embracon. Aí fiquei na Embracon 13 anos. 13 anos. 13 anos. Do que você começou a vivenciar na De Pascoal, você vai para uma Embracon, consórcio, a base é o atendimento. Atendimento. E aí nós fomos construindo isso. Aí foram me dando oportunidades, fui crescendo na empresa, fui cuidar da área de ouvidoria, depois da área de atendimento, fui para a área do marketing, que a minha formação... você foi do marketing? A minha formação é em publicidade. Sua formação é publicidade. Sim. E depois que eu me formei, eu tava lá no atendimento e tal, tocando lá as coisas. Ganhamos vários prêmios. Só que depois que eu já tinha feito bastante coisa no atendimento, eu olhei e falei... Nossa, se tivesse um novo desafio, eu acho que eu toparia, né? Seguir num novo desafio. E eu olhei para dentro da empresa e falei, onde teria esse novo desafio? Não existia a área de marketing. Certo. E aí eu propus criar essa área. Olha só, Isabel. No início não houve, não tinha um terreno fértil para criar, mas eu fui construindo ali a ideia. Fui desbravando. E aí me deram, né, a oportunidade, criei a área de marketing, construí a base do que você tem hoje lá na Embracon de marketing, teve uma participação minha ali de construção, né? Geração de leads e tudo mais. Isso foi bom porque te deu uma visão empreendedora, né? Muito. E, na verdade, tudo está relacionado a clientes. Tá tudo relacionado, perfeito. Porque quando você entende as dores dos clientes lá no atendimento, você faz um marketing muito melhor para atrair o cliente certo. Porque é o que eu sempre falo, Alice, se você atrai o cliente errado, vai dar errado até o final. Então, é melhor investir tempo... Entrou errado, já era, né? Investe tempo em trazer o cliente certo, que vai ser muito mais lucrativo, né? Então, no final das contas, a gente estava lidando com clientes ali, né? Dentro do marketing. E aí, naquele momento do marketing, eu tive acesso ao Reclame Aqui. Eu conheci o Maurício. Certo. E conheci porque chegaram 2 reclamações pra gente. Ixi, pra você isso deve ter sido um... Como assim, né? Que é isso, gente? Que é isso? Como assim reclamação? Como né? assim? Aqui a gente tá ganhando prêmio, atendendo bem o cliente. Como que chega... Aí eu fui entender o que era aquilo. Eu falei, gente, isso daqui é algo novo. A gente precisa prestar atenção nisso aqui. E aí, enfim, né? A gente passou por um processo de entendimento. Eu falei, deixa... gente, eu ia atrás para entender como que isso funciona. E fui atrás, me conectei com o Maurício. E aí, parece que foi o casamento perfeito. Porque ele falou assim, Gisele, você entende de atendimento. Eu entendo de tecnologia. Perfeito. Por que que a gente não faz disso aqui algo maior, né? Uma empresa, um projeto maior. Ele trabalhava, na época, construindo sites para as empresas. Certo. Eu falei, bora. Porque naquele momento que eu vi o Reclame Aqui como uma oportunidade, eu falei assim, aqui é a minha chance de escalar aquilo que me fez crescer na minha carreira de uma maneira exponencial para o mundo. Caraca, você já tinha o teu propósito, muito claro. Eu falei, é aqui que tá, né? Se funcionou para mim, pode funcionar para outras empresas, pode funcionar para outros profissionais e vamos deixar... milhares de clientes felizes. Então, aquilo me motivou a querer sair, né, daquela posição que eu já estava para empreender. E para você, isso foi fácil? Não. Porque você veio numa carreira corporativa, organizada, concorda? Sim. Linear. Linear. Linear não falo assim, que é uma construção uma ali. Construção, né? Você estrutura uma área de marketing, você atinge o topo desse movimento todo e, de repente, você vai tirar esse crachá e vai começar algo que era uma startup. Era. Eu posso chamar de uma startup? Na época não se chamava de startup, né? Mas era isso. A gente não tinha nem escritório. A gente ficava no France Café trabalhando. Mas na época, o que eu fiz? A gente sentou e eu peguei um caderninho. Certo. E fui escrevendo os prós e os contras de tomar essa decisão. Porque era uma decisão difícil de ser feita. Muito importante da sua vida. Muito importante. Eu com filho pequeno. Então, eu falei, bom, será que eu vou tomar a decisão certa? E quando você escuta as pessoas, todo mundo fala assim, você tá louca, né? Peraí, você é uma auto-executiva. Como é que você vai largar isso? Você tá louca. Então, eu falei, bom, deixa eu fazer aqui minha análise. Eu tenho uma frase assim, quer segurança? Compra uma geladeira.
Por 20 anos ela vai fazer a mesma coisa. Mas ela só vai fazer isso, né? Só vai fazer isso, perfeito. É. É isso. E aí, nessa análise que eu fiz, quando eu olho hoje, esse caderninho que eu tenho até hoje, eu olho e falo assim, gente, qual foi a razão? Qual foi o racional Como é que eu você fiz chegou aqui? numa lógica aí, né? Mas tinha um item no a favor que eu acho que ele era o que pesava mais que todos eles. Era assim, a chance de poder mudar o mundo, Não, fantástico. né? Que eu não teria em outro lugar. Poderosíssimo, poderosíssimo. Eu acho que foi isso, né? Que me fez largar tudo, me identificando com aquele propósito e poder fazer esse processo de transição. E aí, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim, se você quer fazer esse processo de transição, faça respeitando as pessoas que hoje te dão uma oportunidade, respeitando a sua família, respeitando um planejamento. Porque tem gente que fala assim, então hoje eu vou chutar o balde, vou pedir demissão e amanhã eu começo a empreender. Amanhã eu tô, né? Cara, aí no primeiro obstáculo que vai ter, obstáculos vão surgir, você começa já a desistir, né? Você começa a falar, putz, mas não é bem aquilo que eu imaginava que era. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu fui lá no meu chefe e falei pra ele assim... Transparência. Juarez, olha, eu tô envolvida num projeto aí. Eu tô envolvida num projeto, mas eu quero te deixar ciente do que eu tô fazendo. Tô fazendo fora do horário de trabalho, mas é isso. Ele falou, pô, Gisele, não tem jeito, não tem como segurar isso de você fazer. Então, vai lá, faz, e eu te dou todo o meu apoio. E aí, eu fui fazendo. Aí eu precisava de mais dias da semana. Aí cheguei nele de novo, falei, Juarez, preciso de mais dias da semana. Ele, tá bom, vamos negociar. E ele foi me dando apoio. Muito legal. E aí eu lembro de uma frase que ele me disse assim, eu só tô te dando apoio porque eu sei que onde você estiver, você sempre vai nos ajudar. Caramba. E até hoje eles são meus clientes. Muito legal, Gisele. Então, a relação, essa relação emocional que a gente falou no começo, é uma relação que ela não acontece só do cliente para a empresa, é em qualquer relação na vida, né? Se você cultiva bons relacionamentos, se você entrega o seu melhor para qualquer pessoa, se você serve, como diz bem a cultura japonesa, você tem a volta disso, né? Nunca é em vão quando você faz isso. Acredito muito nisso. Né? Você sabe que os meus clientes, eu vou contar 2 passagens rápidas aqui. Ezetec, sabe como eu entrei na conta da Ezetec? Um amigo meu namorava gerente de marketing da Ezetec, ela estava com uma dificuldade com uma agência. O criativo não queria fazer uma comunicação visual de um plantão de vendas, estava burocratizando e a gente viveu um momento de ego, né, de publicitário e tal, e não quis fazer. Aí esse meu amigo falou, cara, você consegue resolver esse problema? Eu falei, cara, manda para mim. Aí a gente atendia muito shopping center, varejo, então tinha uma facilidade muito grande de fazer uma comunicação visual. Mandou, numa tarde a gente devolveu, e ele falou, quanto é? Eu falei, cara, é meu amigo, né, cara? Pelo amor de Deus, vambora. Dia seguinte, meu telefone toca. Olha, os Arzurs, que são os donos da Zetec, querem falar com você. Gente. Você entende? E teve uma outra passagem que aconteceu comigo na Unip. A gente atendeu a Zetec, a gente anunciava num programa de varejo, e aí esse programa de varejo era do Digênio, que é a Mega TV, e aí um dia toca meu telefone, o diretor da Mega TV fala assim, quem é? O Tagal é o Guazelli. Tudo bem, então, não sei o quê. Cara, o Digênio, ele quer ver uma sala comercial da Ezetec lá na Chucri Zaidan. Você consegue pegar um corretor e colocar com ele? Eu falei, você tá de brincadeira, vou eu, né, cara? Você acha que eu vou mandar o corretor, né? Não. E por coincidência, eu tenho uma sala comercial nesse mesmo edifício. E olha como é interessante. Aí o Digênio, aí o Guazelli falou assim, cara, o Digênio não tá acreditando que você que vai levar ele lá. Eu falei, peraí, quem que é o bilionário aqui, né? Ele falou assim, ele tá mó feliz que você vai levar ele. Eu falei, cara, faço questão de levar ele, pelo amor de Deus. Fui, atendi ele, levei ele na minha sala, passamos uma tarde praticamente juntos. Que legal. Ele não comprou a sala, só que ele, no final da nossa conversa, falou assim, Tagal, a Ezetec me persegue. Eu abro meu celular, aparece alguma coisa. Toca meu telefone, a Ezetec me ligando. Eu abro a televisão, você tá lá falando. Eu não sei o que, eu falo, cara, eu quero que você faça isso pra Unip. O meu EAD
não consegue decolar e eu preciso fazer com o que você faz comigo, que a EZTEC me persegue. Por que ele fez? Ele clicou num banner nosso e não saía mais da vida dele. Ele falou, cara, me contrata que eu faço. Foi assim que eu entrei na EZTEC. Olha, eu acredito muito nisso, né? Quando você serve, o universo te devolve. O universo te devolve. Não tem, isso não é tem... a lei. É a lei. É entendeu? lei. E aí, Gisele, E aí foi, cria-se né? o Reclame Aqui, transforma o Reclame Aqui numa grande plataforma de medição, né? De temperatura das empresas. Mas a ideia no início não foi essa. Não foi essa? Não, a ideia inicial era ser uma plataforma onde os consumidores pudessem se conectar mais rapidamente com as empresas para resolver o problema. Então ele não tinha um indicador de satisfação. No começo, não. No começo, não. Depois que veio o score. Tá. E o score também ele veio com a intenção de, assim, separar as empresas boas das ruins, mas não com uma função assim, vamos criar um índice de reputação das marcas. Certo. Não era esse o propósito. Tá. Ele veio acontecendo, né? A gente foi enxergando o comportamento do cliente depois. Então, a gente percebeu que tinha mais gente pesquisando do que reclamando. Agora, deixa eu fazer um adendo. Não estava fechando a conta ainda. Não. Porque o negócio ainda demorou demorou um tempinho, né? Demorou um tempinho. Então você sem o crachá, empreendendo e ali investindo para que esse projeto... Sim. Esse é um outro ponto, né, Ali? Porque às vezes a gente fala, vamos empreender. E se você tem uma expectativa de já querer receber logo, não vai vir, Não né? vai vir. Sorte de quem chega, né, a ter esse resultado já logo no começo. Mas é difícil, você vai depender ali de pivotar o seu produto muitas vezes, de desenvolver um novo produto. No caso do Reclame Aqui, especialmente, não tinha nem o produto. Então, olha que loucura, produto a gente vai vender? A gente não sabe, né? Tinha uma plataforma, mas não tinha um produto. Então, foi uma construção, entendendo o mercado, ouvindo as empresas, que a gente foi chegando num modelo de negócio. E aí vem, né, toda essa jornada. Eu falo que a mudança de cultura é um processo doloroso para quem está realizando e para quem precisa mudar também. Verdade. As empresas tiveram que mudar. Vocês têm noção do que vocês conseguiram desenvolver na satisfação e vamos falar de cliente feliz? Porque assim, as empresas não davam bola para isso. Não. Eu vou dizer para você, eu ligava para as empresas, então eu chegava de manhã no Reclame Aqui, pegava uma listinha, falava, vou ligar para essas empresas hoje, para a gente começar a conversar com elas sobre a plataforma. Listava, começava a ligar ali na central de atendimento, até chegar na pessoa que iria falar comigo sobre o assunto. Quando eu falava, eu sou a Gisele do Reclame Aqui, a pessoa desligava. Muitas e muitas vezes. Muitas. A pessoa fica com medo. Muitas. E elas estavam possessas de raiva com a gente, né? Porque a visão inicial de quando algo vem para criar uma desordem naquilo que já está estabelecido é você confrontar. Verdade. Né? Isso daqui vai funcionar mesmo? Não sei. Eu tô achando que esse pessoal é um monte de picareta que tá querendo extorquir as empresas. Se falava muito isso. Por N vezes eu fui para dentro de uma empresa fazer uma reunião. Chegando lá, as empresas olhavam assim, me olhavam de cima e embaixo e falavam, você que é a pessoa do Reclame Aqui. Sentava, começava uma conversa sem nenhuma interação, assim, né? Aquele clima pesado. Ao final da conversa, as pessoas estavam me abraçando. Olha. Muito obrigada, você trouxe uma nova visão pra gente. Agradeço você ter trazido isso pra nós, como funciona. Então, eles viam que havia o outro lado da moeda que eles não estavam enxergando. E a gente teve que fazer isso por muitos anos, né? Foram 3, 4 anos só de... 4 anos. Só fazendo isso que eu tô te falando, né? Conversando com a empresa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Faz evento. O primeiro evento do Reclame Aqui... foram só advogados. É verdade. Então, o mais legal, assim, tirando o sumo dessa parte da história, quando você começa um novo movimento, você tem uma empolgação inicial, mas depois você tem impedimentos. E quando você tem esses impedimentos, a tendência é você se desmotivar.
Porque, puxa, não é tudo aquilo que eu imaginei que Sim. era. Não é tão fácil como eu imaginei que era. E aí, isso é para qualquer mudança de comportamento, hábito, cultura, né? Aí a tendência é você ir se desfazendo daquilo. Verdade. Né? Isso, na psicologia, tem até um nome, né? Que chama Vale da Desilusão. É verdade, Vale da Desilusão. O Vale da Desilusão. Sim. Então, você começa numa empolgação, E depois você desce. Só que se você passa por essa curva, quando você sai lá do outro lado, você sai muito mais preparado, mais forte. Os resultados são muito mais exponenciais, né? Então, acho que essa é a lição que fica aqui para mim do início dessa carreira empreendedora. Mas passamos por tudo isso, né? Construímos aí um negócio. Depois que eu estava 10 anos à frente desse negócio, eu olhei igual eu estava lá, sim, olhando no final pro do Embracon. marketing. Eu falei, eu acho que eu posso fazer outra coisa. Posso fazer algo diferente. Porque lembra do teu propósito? Exatamente. Né? Ali estava consolidado já, tinha algo construído. Já impactou milhares de pessoas em tinha empresas. Tinha pessoas fazendo, né? Executando. Não tinha mais a necessidade da minha presença ali. E aí foi quando eu olhei e falei, não, tenho que fazer uma virada. E aí eu saí da operação e falei, vamos construir algo novo. E aí esse algo novo foi para outro lado da moeda, que é o cliente satisfeito, cliente feliz. Verdade. Né? Então a gente sai da reclamação para o cliente feliz. E eu posso dizer para você que assim, os dois se complementam. Mas quando você trabalha com as empresas por esse aspecto de, olha, vamos deixar o seu cliente mais feliz, elas rapidamente se conectam. Porque é algo que dói menos, vamos dizer assim, né? Então, o meu processo de mudança de mercado lá atrás foi muito mais doloroso do que esse com o cliente satisfeito. É que o cliente feliz é amor, né? De alguma maneira é acolhedor. Quando a gente fala sobre reclame aqui, é na dor, né? Putz, eu tô lá, né, com um vermelhão, né, insatisfeito, reverter, As duas resolvem. As duas resolvem, As duas resolvem, né? Mas no amor, a energia, ela é diferente, né? E é interessante isso porque tem tudo a ver com o momento de vida, eu acredito, né? Então também tem deve ter isso muito também. com a tua essência, o teu momento, teu propósito, né? De você mudar o mundo de alguma maneira. E para te falar a verdade, até dentro dessa minha jornada com Reclame Aqui, o foco não era a reclamação em si, né? Era ajudar as empresas a tornar o cliente que reclamava em cliente satisfeito. Satisfeito, na verdade, Zé. Então, no final das contas, sempre foi essa. Esse era o propósito real, né? Sempre foi esse o propósito, né? De ajudar os clientes a terem uma relação melhor. Eu acredito muito que as relações comerciais, as relações empresa-consumidor, elas não precisam ser na base do desgaste, do estresse, né? Ou da simplesmente troca, né? De não precisa ser por conflito, né? Não precisa ser. É possível você gerar lucro, crescer exponencialmente, tendo cliente feliz, recomendando a sua marca, satisfeito. A gente tem N exemplos no mercado sobre isso, mas ainda são a minoria. A gente tem um mar azul aí, né, de empresas que ainda podem aproveitar mais dessa estratégia de ter o cliente feliz para crescerem, serem mais lucrativas, gerarem mais empregos e tudo mais. Né? E já bateu assim, Instituto Cliente Feliz. Como é que foi isso? Eu tinha certeza que tinha que ser alguma coisa do cliente feliz. Entendi. Isso eu tinha certeza. Né? Aí foi um processo de construção. Eu criei o Instituto e lancei ele em fevereiro, um mês antes da pandemia. Um mês antes da pandemia. Caraca, que loucura. Foi um mês antes da pandemia. E aí foi até interessante, porque na pandemia, as empresas se voltaram muito para os seus clientes, né? Como é que eu retenho? Como é que eu não deixo o cliente embora? Sim. Porque eles estavam cancelando. Então, de certo modo... Porque todo mundo desesperado, sem saber ao certo o futuro. Exato. Né? Cortando custos. Cortando custos, porque foi passando o tempo, a gente não podia sair de casa. E aí, né? Então, você tinha que olhar o quê? Sua base de clientes. Cuidar dela. E aí, isso, de certo modo, contribuiu para que o trabalho que a gente estava fazendo ali fosse notado, né? E você começou escrevendo o seu livro? Você já começou construindo a empresa? Construindo a empresa. Tá. E aí vem a pandemia. Tá. No momento da pandemia, há uma baixa de agendas, de atividades e tudo mais, né? E eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar esse período para escrever o livro. E aí eu escrevi em 4 meses.
Escreveu em 4 meses? Em 4 meses. Rapidíssimo, rapidíssimo. Mas com a agenda disponível, ou se fosse hoje eu não Não conseguiria. teria como escrever, né? Mas Pra conseguir agendar com a Gisele disponível... aqui, ó, foi um suador. Mas é uma questão de disciplina também, né? Quando você se propõe, eu tinha lá na minha agenda 2 dias, meio período, para poder me dedicar ao livro. 2 dias da semana, meio período, me dedicava ao livro. Tive uma jornalista que me deu um direcionamento, então devolvia para ela voltava, eu revisava e a gente ia construindo em conjunto. Mas foi um processo muito interessante para mim de reencontro com a minha essência. Porque foi no meio da pandemia, um momento de baixa de atividades. Então, eu consegui me silenciar internamente para poder me conectar com a minha história. Né? Eu falo que escrever o livro, depois a gente vai trocar os livros aqui. Quando eu escrevi meu livro, eu falo que foi a maior terapia da minha vida. Eu acredito, Ali. Eu acredito, eu acho que para mim também foi, assim, uma terapia. E aconteceram fatos muito interessantes, assim, na construção. O primeiro capítulo do meu livro fala sobre empresas que abraçam. Empresas que abraçam. E aí eu fui resgatar qual era a minha primeira lembrança de abraço. Nossa, Jesus. E interessante que eu não fui no meu pai e na minha mãe. Eu me conectei rapidamente, né? História de abraço. Abraço. O primeiro, o que vem, né? O primeiro que veio foi da Rosa. A Rosa foi uma coordenadora de um curso que eu fiz logo ali na minha adolescência, na De Pascoal. Porque a De Pascoal tinha um curso para, vamos dizer assim, menores aprendizes. E aí você fazia aquele curso ali, era trabalhado naquele curso por 2 anos. Os melhores alunos iam fazer estágio na De Pascoal. E eu fui fazer esse curso. E a Rosa era coordenadora dessa escola, dessa fundação. E quando ela encontrava com os alunos, ela tinha a mania de abraçar o aluno, mas abraçar e ficar. Não era aquele abraço, oi! Não, ela abraçava e ficava. E era muito comum você ver os alunos chorando, desabafando com ela, só de... Era a terapia do abraço, eu acho, né? Que ela abraçava e aí o aluno colocava pra fora ali o que ele estava sentindo. Caramba. E aí eu me conectei com essa história. Passou o tempo, né? Cada um tomou o rumo da sua vida e 20 anos se passaram. Aí vai eu escrever o livro. E aí eu fui tentar me conectar com a Rosa. Com a Rosa. Pra saber como que ela tava. E a Rosa tava mal. Caramba. Tava mal, sozinha, na pandemia, depressiva. Tanto que eu queria que ela desse uma entrevista pro livro. Ela falou assim, Gisele, eu não tenho condições de fazer. Caramba. Não consigo. Eu falei, gente, tudo que a Rosa nos deu, a gente agora tem que fazer alguma coisa pra ela. Aí eu resgatei o contato com todos os alunos daquela época. Gisele. E falei assim, gente, nós precisamos fazer algo pra Rosa. Ela precisa da gente agora. E aí nos reunimos online, porque todo mundo na pandemia não podia sair de casa, fizemos uma homenagem para ela. Engraçado que cada um, quando ia falando, né, a sua homenagem, todo mundo falava do abraço da Rosa. Né? E aí depois a gente mandou entregar essa homenagem para ela. E a partir daquele momento ela se reconectou com todos nós. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com a Rosa. Com a Rosa. Por conta do livro. Não, o nome Rosa é especial porque é o nome da minha avó. Que me criou. Mesmo? Olha, o nome Rosa pra mim tem um significado muito forte. É um nome que ele carrega uma energia, né? Carrega. Uma energia e um sentimento, eu acho, assim. Uma energia e um sentimento. Né? E aí, pra você ver, né? A partir de uma construção, de uma obra, quantas coisas podem acontecer. E olha só, né? O abraço era o que acolhia as crianças naquele período que estavam todo mundo estudando. E o que ela estava precisando? Era de um abraço. De um abraço. E aí foi isso que me fez escrever o primeiro capítulo, que eu entendi assim. As empresas que abraçam, elas deixam marcas. Né? Então, a Rosa deixou uma marca. Depois de 20 anos, a gente lembrava 100% dos alunos do abraço da Rosa. Olha que profundo. Quanto foi profundo. Que né? profundo. E o abraçar o cliente, uma empresa que abraça, é aquela que acolhe, que escuta, né? Que serve, que respeita. Pelo simples
fato de que isso é bom ser feito. Não porque eu quero ganhar dinheiro com isso, não porque eu quero vender mais. Não é não é esse o propósito das empresas que abraçam. Elas têm um nível superior de entendimento. Elas já não estão mais na base do lucro. O lucro para elas é consequência. É uma mudança total de visão, né? Para uma empresa, concorda? Total. Ela entender, né, que uma empresa que abraça, ela parte de um movimento que, de alguma maneira, você está buscando um equilíbrio, né? Claro que a empresa precisa, sim, buscar o resultado, mas que ela pode fazer isso de uma maneira acolhedora. Que ela pode fazer isso de uma maneira que... É aquilo, né? Fato, pessoas e lugares, né? São coisas que sempre vão, de alguma maneira, destartar alguma coisa. E se uma empresa que tem essa filosofia do abraçar, naturalmente ela vai impactar você, vai marcar. Impacta o cliente, impacta o colaborador. Ela tem uma cultura diferente, acolhedora. Eu visitei muitas empresas ao longo dessa minha história toda, né? Em São Paulo é engraçado que eu ando e falo assim, esse prédio já fui, esse eu também já fui, já fiz reunião nesse. Que eu rodava essa São Paulo fazendo reunião. E eu sempre falei o seguinte, que é possível você conhecer a cultura de uma empresa pela recepção, pelo banheiro, pela forma como ela te recebe na recepção, você consegue já saber a cultura dela, né? Interessante. Então, aquela empresa mais ácida no Reclame Aqui, que tinha reputação ruim, que estava ali não concordando, na hora que você chegava para ser recebido nela, era a mesma sensação. Você já entendia. Era a mesma relação ali, entende? Olha só. Então, tudo é reflexo do que você gera, né? De ambiente. E você acha que os empresários, eles estão mais abertos a uma construção para se tornar uma empresa que abraça? Como é que você está enxergando isso, Zé? Olha, o que eu vejo hoje no mercado, olhando para 20 anos atrás, a gente melhorou muito em relação ao cuidado com o cliente, atendimento ao cliente, né? Mas quando a gente fala de uma empresa que abraça, ela está num nível de energia, né, acima de só querer oferecer um bom atendimento para esse cliente voltar a comprar e vender mais para ele. Então, se eu te falasse, se você me perguntasse assim, as empresas melhoraram o atendimento, elas estão oferecendo um atendimento melhor? Estão. Tem muito a se fazer? Tem. Mas no nível de empresas que querem abraçar o cliente, nesse nível de energia que a gente está falando aqui, são poucas. São poucas, né? É raro. Eu falo um pouquinho, eu estou muito inserido no mercado imobiliário, que é um mercado da construção civil, ele é um mercado mais conservador, vamos dizer assim, em movimentos como essa questão de quando a gente fala de uma empresa que abraça, eu olho para as incorporadoras, eu vejo elas um pouco mais, vamos falar assim, racionais demais, posso dizer dessa maneira, né? Sim. Então, assim, como é que você enxerga o mercado imobiliário e num movimento interessante, né? Porque, assim, olha que interessante, né? Numa jornada com o cliente. Eu já, durante toda a minha vida, fui adquirindo imóveis de algumas incorporadoras. Tenho também imóveis, né, da EZTEC. Mas uma coisa me chama muito a atenção. Eu não tenho ninguém que preservou a relação comigo. Entende? Então, eu com potencial, né, de movimentar e de comprar imóvel como investidor, me abandonaram. Por diversos momentos, né? Por diversos momentos, essa relação foi quebrada. Agora, isso é uma prática normal que você enxerga? Ou o que acontece, Gisele? É porque, de repente, o corretor é autônomo e ele claro que ele é imediatista, porque ele tem as suas necessidades, tudo, e muitas vezes fica difícil ele entender uma jornada de curto, de médio e longo prazo, que é um desafio para nós como comunicação, né? Conseguir resolver esse embate, mas eu percebo que isso acontece comigo e acontece também com amigos, acontece com pessoas que eu vou conversando, é o comum. Então, assim, é um mercado que eu vejo que tem um potencial gigante para poder evoluir, né? Olha, o consumidor, com base em tudo que ele passou a ter, né, de informação, era digital, as redes sociais e tudo mais, ele trouxe uma virada de chave para as empresas, que é olhar para a experiência. Né? Então, ele vem e diz assim, tem até uma pesquisa que fala sobre isso, 89% dos consumidores consideram experiência antes de fazer uma compra.
O que ele está nos querendo dizer com isso, cliente? Cara, não adianta você fazer mais o melhor produto. Porque eu vou olhar o produto e vou olhar a experiência que está em volta desse produto. Fantástico, antes de decidir. Fantástico. Só que o que acontece com a nossa história comercial, né? A nossa história capitalista? A gente viveu décadas olhando para o produto. Para o produto. A gente foi doutrinado assim, né? Nós somos catequizados, assim. A gente foi para a faculdade e estudava isso, né? Que era oferecer o melhor produto para o cliente. Qualidade do produto e tudo mais. Então, quando você olha para o mercado imobiliário, eu vejo hoje muito assim, ainda focado no produto, né? O melhor apartamento. Super assertivo. Entregamos o melhor apartamento para o cliente? Terminamos a nossa missão. Encerramos aqui. Não. Né? Que o cliente hoje está dizendo assim, não é só isso que eu quero a relação junto. Então, outro dia, né, a gente constrói essa jornada do cliente dentro de grandes empresas, né? Elas nos contratam para remodelar essa experiência. E aí, outro dia, a gente estava com uma do mercado da financiamento imobiliário. Certo. E aí, assim, a jornada que eles tinham construído, antes da gente chegar, era até o pagamento do crédito. Falei, gente, o cliente vai ficar com vocês, olha a oportunidade que vocês têm. Esse cliente vai ficar com vocês 20 anos. Então, 20 anos. Que empresa consegue ficar com um cliente por 20 anos? Então. Você não vai fazer nada com esse cliente por 20 anos. Só o boleto. Então. Quantas chances você tem de vender novos financiamentos para ele, de ajudá-lo? Então, eu sei que, por exemplo, eu paguei o crédito. Daqui a um ano, esse cliente vai precisar de uma reforma, talvez? Sim. Pode ser. Né? Então, beleza, daqui a um ano eu vou dar dicas para ele de reforma. E se ele precisar de um crédito para isso, a gente tem um crédito para ele. Aqui, né? Prontinho para ele, né? Daqui 5 anos, historicamente, os clientes compram um novo imóvel. Não sei. Vamos entender qual que é essa estimativa. Então, daqui 4 anos, não vou querer vender para ele no 5º ano, né? Claro, né? No 4º ano, eu começo a me aquecer esse relacionamento de novo, né? Isso a gente chama, numa esteira técnica de experiência do cliente, da esteira de sucesso do cliente, que é o Customer Success. O Customer Success é uma estratégia empresarial que você implementa uma esteira de acompanhamento proativo com o cliente. O proativo, não é o reativo, porque o reativo a gente já tem, né? O atendimento, suporte, assistência técnica no caso do imóvel e tudo mais. Eu quero baixar boleto, quero não sei o quê, quero assistência técnica. Isso é o de praxe, né? Agora, o diferencial que você falou que não teve está numa estratégia de sucesso do cliente, que é você ter um bom onboarding do cliente, que é a chegada dele na empresa, depois fazer com que ele faça a adoção do produto, né? De fato comece a usar. E depois tem a fase que a gente chama de manutenção, que é um ongoing. Nesse ongoing, nessa manutenção, é que você fica a maior parte do tempo se relacionando ali, né? É nesse momento que as empresas esfriam o relacionamento e os concorrentes aquecem o relacionamento. Ele tá ali, né? Dando sopa, né? Ele tá ali, né? Opa, ficou morna a relação, o concorrente chega, né? Então, nessa fase crítica, que a gente deveria estar explorando mais esse relacionamento para novas vendas, para fidelidade, para lealdade, né? Para recomendação. Né? Olha só as oportunidades que ficam na mesa numa jornada como você falou. O cliente adquiriu um financiamento, ok? Aí, vou dar um exemplo de três caminhos aqui. Caminho 1, esse cliente era solteiro, casou. Perfeito. Ele precisa comprar um novo imóvel. Perfeito. Concorda? E agora, né, se ele juntou com um casal, a renda dele dobrou. Porque a esposa dele ganha igual o que ele ganha. Então, quer dizer que quanto que é o score dele agora? Subiu pelo menos. Subiu. Né? Ou seja, ele pode ter um imóvel novo. Pode ter um imóvel novo. Porque antigamente, né, se falava muito que o cliente só comprava um imóvel uma vez na vida, Sim. né? Essa matemática hoje... Ela tá por terra. Por terra. Aí, beleza, esse caminho. Aí, esse mesmo cliente, que agora são 2 clientes, porque ele casou, ele teve um filho. Então, olha a mudança já da jornada. Aí, maravilha. E aí, ele vai crescendo, e aí ele recebeu uma herança. Nossa. E aí ele quer investir em quê? Em imóvel. Agora, quem está acompanhando essa pessoa? Ninguém. Ninguém. Aí tem outro caminho. O casal está casado aqui por 20 anos, resolveram se separar.
Então resolveu se separar, quer dizer que cada um dos dois vão precisar alugar um novo imóvel. Porque eles vão precisar vender aquele imóvel que já não vai mais pertencer a apenas eles como casados, e sim eles separados. Então esse imóvel será vendido e vai se transformar em 2. Olha isso. Então olha quantas operações que podem acontecer se você cultivar jornada, né? esse relacionamento, né? Que eu acho que é aí que está o grande lance das incorporadoras. Porque assim, quanto custa hoje para adquirir um lead e quanto custa hoje um CPA de imóvel? Você pode falar na faixa de R$2.000. Olha isso. Aí beleza. Aí esse cliente adquiriu o imóvel, só que ele mudou de endereço, porque o endereço estava cadastrado no sistema qualquer, o imóvel é da onde ele morava com os pais. Quando ele comprou o imóvel, o endereço mudou. O que aconteceu? O mapeamento sumiu. E aí? Cadê esse cliente? Se perdeu. Você vai concordar comigo que existe uma estatística que fala que são 7 vezes mais caro você atrair um cliente novo do que você trabalhar a sua base, né? E a gente vê muito ainda o mercado nessa visão de atração só do lead novo. Só do lead novo. Porém, o meu chefe lá na época da Embracon, no Juarez, ele sempre cuidou da frente comercial, eu aprendi muito com ele. Tudo que eu aprendi sobre vendas, eu aprendi do lado dele. E ele sempre falava assim, todo cliente, ele tem que te gerar mais indicações. Claro. Cliente satisfeito, ele indica para quanto? Se o teu cliente não está gerando indicação para você, você fez algo de errado para esse cliente. Então, se você se você fez uma venda, essa venda tem que gerar para você pelo menos 5 indicações. Era a métrica que ele trazia. Tá. Então, se você cultiva, se você gera um bom relacionamento, esse cliente vai te trazer novos clientes. E esse lead se torna mais barato. Com certeza. Você imagina, você divide o custo de uma geração de lead em 5. Exato. Então, esse lead caiu para 1/5 o valor. Porque hoje não tem verba que aguente você ficar só buscando lead novo. Você tem que construir a onda, sair do zero toda vez, né? Quanto você precisa de esforço, né? Para conseguir chegar numa altura, né? Aquecimento de base, enfim, né? Então, trabalhar essa base, com certeza, você não só vende mais para ela, como ela também recomenda. Tem um cliente nosso que chama Pormad. Tá. A Pormad fabrica portas. Certo. Só que as portas dela são totalmente diferentes. São portas inteligentes. Então, você não chumba o batente na parede. Ela é colada. Tem toda uma inteligência. Uma porta super diferenciada. Aliás, eles são o maior fabricante hoje. Serve todas as maiores construtoras. Maior fabricante hoje de portas, só que ninguém conhecia. E aí, o que nós fizemos? Eles nos chamaram, falaram assim, olha, a gente precisa começar a resolver umas reclamações. Vocês podem nos ajudar a resolver as reclamações dos clientes? A gente falou, vamos ver como é que a gente faz isso. E lá, o que nós criamos? A central de fãs. Central de fãs. Fantástico. E aí, o cliente, quando ele compra uma porta no showroom, 2 dias depois, ele recebe uma ligação de boas-vindas. Lembra que eu falei de quem comprou uma porta. Fantástico, de quem comprou uma porta. Fantástico. Eu lembro que eu falei do onboarding? Então, aqui está o onboarding. Então, ele recebe uma ligação. E aí, o pessoal lá da fábrica liga para ele e fala assim, olha, senhor João, estou ligando para o senhor primeiro para te desejar boas-vindas. Muito obrigada. Fantástico. Muito obrigada por você nos dar a oportunidade de fazer parte da sua casa. Porque a porta... Porta de entrada. Cara, vai fazer parte da vida dele. Então, muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Eu estou falando diretamente da fábrica, porque eu gostaria de desejar ao senhor essa boas-vindas, dizer o quanto isso é importante para nós, e eu gostaria de confirmar algumas coisas. Aí vai confirmando ali cadastro, medidas, para ver se não tem nenhum problema, tudo certinho. No final, fala assim, ó, você recomendaria outras pessoas a comprar da Pormad também? Nossa, peraí, eu vou abrir meu celular agora. Aí o cliente fala assim, eu recomendaria assim. Você teria 3 nomes para me passar de pessoas que você recomendaria? Ele tá tão envolvido. Você tá doido, passa tudo. Você quer meu CPF, você quer meu RG, o que você quer mais? Vai passar tudo. 73% a mais de vendas por recomendação. 73%. E o que aconteceu?
essa trajetória toda de criar central de fãs virou argumentação para o vendedor também. Não, e ela é acolhedora. Acolhedora. Ela né? é simpática. Né? Pô, você vai participar da central de fãs. Cara, que isso? Nossa. Como assim? Eu já quero ligar para saber como que é. Né? E aí o vendedor começou a usar isso como argumento. Muito Olha, legal. se você tiver qualquer problema com a porta, você vai ligar na nossa central de fãs. O cliente fala, como que é isso? E aí começou a se criar um storytelling, né, em volta disso. O que aconteceu? O vendedor começou a divulgar mais a central de fãs. A central de fãs começou a assumir os problemas que muitas vezes chegavam para o vendedor. Porque quando o cliente tem um problema, ele vai lá no vendedor, Sim. né? Ele não vai na empresa, né? Não, no imobiliário é do mesmo jeito. Vai no corretor. Vai lá no corretor. Tiramos essa carga dele. As vendas aumentaram 57%. 57% de... Caraca, que transformação. E aí tem Que todo um transformação. acompanhamento, né? Então, não é só falar que é uma central de fãs. Então, o atendimento lá é realmente diferenciado. Tem toda uma esteira diferenciada. Tem acompanhamento desse cliente. Acompanha até a chegada da porta. Uma das filosofias, né, do presidente da Pormad é assim... A porta... pra gente só pode estar vendida quando ela está instalada, abrindo e fechando. Fantástico. Não é vendida. Não é vendeu e pronto. Não Não encerra na venda, né? Entendeu? Não é na hora que paga o crédito. É abrindo e fechando. Ou seja, tem que estar funcionando, senão o cliente não vai ficar feliz. Né? Se o cliente tem algum problema lá, não importa se ele teve no ano 1, 2, 3, 4... Teve um problema? A gente tem chance de transformar ele em fã. Então, vamos trocar, vamos fazer tudo para ele. Caramba, Gisele. E de alguma maneira, assim, esse é um produto do Instituto, certo? Cliente Sim. Feliz. E você conseguiu implantar, na verdade, um modelo que, de alguma maneira, também, ele é... Como é que fala? Ele é cordial. Ele é acolhedor. Acolhedor. Cara, muito, ele traz essa coisa das empresas que abraçam, né? muito legal. Você sabe que, falando sobre produto, né? Que as incorporadoras olham para o produto. Aí, é um desafio gigante. Eu tenho, assim, como missão também ajudar muitos corretores, né? A, de alguma maneira, evoluírem, entendeu? Eu tenho um ciclo que eu criei para eles de 18 passos. Se ele cumprir, ele vai ter venda por repetição. Perfeito. Entendeu? Então, como é que é? Desde o momento que ele acorda, o agradecimento a Deus, até o final do dia dele, que ele pesquisou, né, a concorrência, entendeu o que está acontecendo. Então, ele cumprindo as 18 etapas, ele vai conseguir ter uma mente milionária. Né? Olha, que legal. E aí, e a gente vem trabalhando, mas a gente encontra ainda não, bastante corretores. Exemplo, a incorporadora investiu no produto. Que é que eu falo que essa visão, né, do cliente feliz, ele começa no primeiro movimento, né? E quem que faz o momento mágico da compra? É o corretor. É o corretor. Você entende? Só que o corretor, ele entra ainda hoje num decorado que teve uma assinatura internacional, teve móveis que vieram de diversos países, teve um investimento gigante, né, para a experiência. Ali entra no decorado e fala assim, ó, aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é o terraço, aqui é o banheiro. O cliente olha e fala assim, jura que aqui é o banheiro? Se você não me falasse, eu não ia identificar, né? Então, tá anos-luz não ainda, tá condizente com a experiência, com o ambiente que foi construído ali. Como você fala, olhando para o produto. Então, eu acho que assim, eu tenho essa missão, sabe? De alguma maneira, auxiliar os corretores a entenderem, mas as empresas incorporadoras também têm um papel fundamental nisso, né? De alguma maneira, de construir uma capacitação, uma formação, algo que faça com que o corretor entenda. Porque assim, mudou muito, né, Gisele? Antes, o corretor, ele estava corretor. Por quê? Porque ele foi ex alguma coisa, não tinha mais uma expectativa, né, de se desenvolver em alguma profissão. Ou aí virava corretor. Virava corretor. E aí ele estava ali e, de alguma maneira, caía uma venda ou outra no colo dele. Hoje não. Não é? Mudou. Quantos programas a Netflix tem falando sobre venda de imóveis, decoração, arquitetura? Então, assim, quem não gosta de ouvir sobre casa, né? Isso assim, desde os primórdios das cavernas, ele busca uma casa, né? Tá na nossa essência. Tá na nossa essência, né? Então, o que acontece? Existe uma necessidade tão grande, né, dentro desse mundo dos corretores.
E claro, tem corretores que já estão em um outro nível, né? Que estão já com uma visão de corretor do futuro, que as redes sociais, de alguma maneira, estão auxiliando demais nessa evolução, né? Mas a realidade ainda é dura. Entende? Então, acho que algo como, né, o que o Instituto traz, né, de cliente feliz, esse cliente feliz, ele, quando ele estiver tendo uma experiência da jornada num plantão de vendas, ele é claro que depois que ele adquire o imóvel, o pós é fundamental, mas a gente ainda está com um problema lá na porta de entrada. Exatamente. Entende? Que precisa ser evoluído, sabe? Sim. E quando a gente trabalha assim com a área comercial, é importante você trazer igual você falou, né? Você fez ali 18 passos. Tem que trazer um método, né? Sim. Não adianta só chegar para o vendedor e falar assim, você precisa cultivar mais seus clientes. Olha, tá, me dá um método, me dá um passo a passo, me dá um framework, porque eu tenho tanta coisa para ver no meu dia a dia que se eu não tiver algo para seguir, não vou seguir, né? Porque as urgências vão me consumir. Num dos nossos clientes, a gente trabalha muito com um segmento imobiliário, e aí uma dessas construtoras, a gente fez um trabalho de redesenhar a jornada do cliente. Certo. Só que a gente trouxe quem para poder fazer isso? O corretor. Certíssimo. E aí foi até um dilema, no momento que o pessoal falou assim, não, mas o corretor, não sei se ele vai ter todas as informações, não sei se ele vai entender o nosso lado aqui de dentro, tal. Gente, no mínimo vai contribuir mais, né? No mínimo vai ser mais rico. Então a gente trouxe o pessoal de dentro, certo, pessoal de fora e clientes. E transformou essa jornada que o cliente vivia ali, né? Com base muito no que veio de fora. E o corretor, ele foi quem mais agregou para o processo. Mais que deu insights aí Porque ele tem o sim e ele tem o não do cliente, né? Ele sabe por que o cliente não compra. É só ele que sabe, né? Porque naquele momento não tem como a gente ter essa informação, né? Porque fica ali, né? Fica no olho, né? Fica ali. Você tem ali estatística, porque declinou e tal, mas a relação, o que aconteceu ali que o cliente não comprou? É ele que tem. Verdade. Então, tem que trazer o insight dele também, trazer ele para dentro do processo e criar um procedimento para ele. Então, lá, por exemplo, a gente fez a cartilha, né, do corretor. O que você tem que fazer? Qual a experiência que você tem que seguir, né, num showroom com um cliente? Treinar ele para isso e fazer o passo a passo. Então, tinha uma jornada desenhada de cada passo a passo que ele tinha que seguir. É um checklist que você tem que fazer para dizer que você realmente conduziu o cliente nessa experiência, né? E os checklists de experiência do cliente funcionam muito bem. A gente tem, por exemplo, o case da Tiffany. A Tiffany tem um checklist de mais de 70 itens que a loja tem que checar antes de abrir a loja. Caraca, fantástico. Não pode abrir a loja sem isso, porque senão não vai ter experiência para clientes. Itens. Então, da mesma forma, fazendo um paralelo, né, com o mercado imobiliário, a gente não poderia ter isso também para eles? Verdade. Ó, checklist. Falar com o cliente, dar bom dia, fazer isso, nananã. Dentro do showroom, você tem que fazer isso. Segue o passo a passo, faz um mapinha para ele do que ele tem que construir. Eu acho que a gente também deposita muito peso nas costas dessa figura comercial, e a gente dá poucos instrumentos para ele poder executar com excelência esse papel que ele executa, né? Que é tão importante ali na frente do cliente. E Gisele, e o futuro do cliente feliz? Como é que você está enxergando isso? Olha, é legal você falar sobre o futuro porque a gente está vivendo uma dicotomia, né? Se a gente analisar, estamos falando de inteligência artificial, né? De tantas tecnologias novas chegando. Tudo autônomo, né? Tudo autônomo, né? Outro dia eu estava ouvindo que um especialista falando que daqui a pouco nós não teremos mais caminhoneiros, né? E quantos caminhoneiros existem no mundo? Então, eu estava conversando agora com um amigo nosso que tem uma empresa de tecnologia. Ele acabou de sair de um curso do Startse e o tema foi inteligência artificial. E aí falando da parte, minha esposa é médica, né? Falando um pouquinho da área médica. Falou o seguinte, falou que a inteligência artificial já analisa melhor em 5 vezes uma imagem. Nossa. Minha esposa é ultrassonografista. Né? Aí fiquei pensando, falei, caraca,
Será? 5 vezes mais Gente. rápida e com mais assertividade para descobrir um determinado problema. Então, olha que loucura, né? Então, claro que tem uma transformação, você falou da dicotomia, eu acho que é perfeita a tua colocação, mas tá aí. O que a gente vai fazer com isso, né, Gisele? Entendeu? Tá Porque aí. negar não dá, Não tem. né? Tudo que você resiste, persiste, né? Boa, Então, tudo que você resiste, persiste, é verdade. melhor já entender logo como funciona, como pode aplicar no dia a dia, né? Absorver essa nova tecnologia. Mas mesmo, né, diante desse cenário, né, futuro que a gente vê que realmente a tecnologia vem de uma maneira mais acelerada ainda fazer parte do nosso dia a dia, a gente também vê essa ausência do relacionamento, né? Então, se você me perguntar qual é o futuro do cliente, ele espera empresas mais humanas. Ele espera empresas mais humanizadas. Porque a tecnologia não me diferencia do outro. Perfeito. O que diferencia é a relação humana. É a relação humana. Tanto que falava-se tanto da questão do trabalho remoto, mas está agora tentando encontrar qual é o equilíbrio disso, né? Qual é o equilíbrio? Porque... E tem um outro ponto. A gente passou por uma pandemia, mas agora está vivendo uma pandemia psicológica. Que é a falta de relação. A falta da relação, né? E... além desse ponto, né, do cliente buscar empresas mais humanizadas, você pode ver que os clientes eles se tornam mais leais às empresas que criam esse fator humano com ele, né? Tem um atendimento mais humanizado, que chama pelo nome, né? Você não quer ter relação com uma empresa que te chama de prezado. Verdade. Você quer? Não conecta, né? Enquanto tem outras que estão te chamando pelo apelido. Poxa, é nessa que você quer ficar, né? Aquela empresa que te abraça, né? E até falar assim, com a inteligência artificial, você conversar com alguém que já morreu, né? Então, isso para mim também é um pouco complexo demais, né? Complexo. Eu vi lá a publicidade com a Elis Regina, né? Para mim, assim, eu sou ávido a entender a tecnologia, mas tem um fator de alma, sabe? Tem um fator de conexão que para mim ficou um pouco... vazio ali. Vazio, né? Não é uma coisa assim... Quando a gente fala do cliente feliz, eu acho que ele não vai abrir mão da conexão. Não. Né? Eu acho que por mais que venham as tecnologias, né, venham as inovações, as novas possibilidades que a gente tem com esses instrumentos, essas ferramentas que chegam, o que nos diferencia do outro ainda é a nossa essência. É o fator humano. Verdade. E a gente não pode se esquecer disso. Há muitas empresas que vão na contramão disso. Então, elas começam a colocar um monte de robô para falar com o cliente, impede o cliente de falar com o atendente, esconde o número do telefone no site. E o cliente não consegue falar com ela. Verdade. Né? Eu gosto muito da relação que a Netflix tem, por exemplo, com os clientes. Semana passada, inclusive, eles estavam com a gente, que nós fizemos uma imersão. Ai, que legal. E eles estavam contando, né, essa empresa que eu te falei que tem uma energia já elevada. Tá em numa outra esfera, né? E a Netflix, ela prega o seguinte, olha, a gente fala pouco com os nossos milhões de clientes. Sim. Então, se eles quiserem falar com a gente, nós queremos falar com eles também. Olha, eu não sabia. Então, não tem robô, não tem URA, né? Sabe aquela coisa, aperte, tal. Agora responda, não sei o quê. Não tem, você liga, você vai ser atendido por alguém. E é legal que a head de clientes da Netflix é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Que fantástico. E ela fala que a premissa do atendimento da Netflix é cuidar do agente. O agente é quem atende o cliente. Então, a proposta cuidar do agente. Se a gente deixar o agente bem, facilitar a vida dele, dar fluidez para o processo dele. Às vezes, o atendente fica lá com 9 telas abertas num computador lento. Como que ele atende bem o cliente? Não dá. Que interessante. Né? Então, se a gente cuidar do agente, o agente vai cuidar dos nossos clientes. E aí eles têm toda essa cultura, né? Do acolhimento, do cuidado. Então, veja, a Netflix está num ambiente hoje extremamente competitivo. Ela era sozinha no mercado, mas a gente sabe que ainda o market share
é dela, Pertence a ela. né? Você sempre vai primeiro no Netflix, para depois ir para os outros plataformas de streaming. Então, tem um envolvimento. Então, para quem está nos assistindo aqui, por onde começa a ter, né, esse ambiente? É pela cultura da empresa. Perfeito. E cultura, ela vem do dono, de cima para baixo, né, da liderança. Hoje, mais cedo, estava numa entrevista e me perguntaram assim, como é que uma empresa começa a olhar para isso? Primeiro, o dono começa a dar o exemplo. Ele precisa, né, ser a primeira pessoa a levantar a bandeira pelo cliente, a querer atender rápido o cliente, a priorizar os casos dos clientes. Às vezes o dono fala assim, não, fala para esse cliente que eu estou ocupado. Quando ele fala isso, a mensagem que ele passa para todo mundo é assim, então a gente também pode falar isso para os clientes, né? É essa cultura. Ele deu o código. O código, né? A Luísa Helena Trajano, né? Por que a Luísa vai lá na loja e entrega a geladeira para cliente? Ela precisa? Não. Mas quando ela faz isso, ela passa uma mensagem. Sim. Eu perguntei para a Luísa, como é que você criou essa cultura? Ela falou, dando um exemplo. Não Simples tem assim. outra Simples forma, assim, né? A primeira pessoa a atender o cliente no Magalu foi ela. Perfeito. Ela colocava o telefone dela no jornal para que os clientes pudessem reclamar para ela. Então, ela criou esse ambiente. Se chega um colaborador lá e quer ser diferente disso, ele não fica, porque tá na premissa da empresa, né? Além disso, acho que é importante dizer aqui, né? Você tem que amarrar isso em algum lugar. Então, seja num código de conduta interno. Certo. Seja num regulamento, né? Num manual de boas práticas. No Magalu, tá lá no código de conduta, né? Que não é permitido maltratar os clientes. Ou seja, se você faz isso... Você quebrou os valores. Quebrou, você tá fora. Então, simples assim, você precisa ser rigoroso com aquilo que é premissa para a empresa. Atendimento, atender bem o cliente é uma premissa para a sua empresa? Se você não pode permitir que alguém atenda mal. Atendeu mal? Não pode participar da empresa. Não pode participar. Então, começa, né, nessa cultura, nesse ambiente, com esse líder dando um exemplo de cima para baixo e de dentro para fora. Escritora. Nós temos um livro, Cliente Feliz dá Lucro. Eu acho que esse tema é fantástico, porque muitas vezes a gente acaba não associando que cliente feliz dá lucro. Escritora, esse livro encontra aonde? Porque eu acho que o tema dele é fantástico. E o Instituto Cliente Feliz, onde as pessoas podem acessar, podem te seguir nas redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar? Tá bem. Olha, o livro, ele tá hoje em qualquer livraria, né? Legal. Tanto na internet, na Amazon. Posso mostrar ele aqui? Pode. Deixa eu mostrar aqui. Por favor. Aqui é o livro da Gisele. Cliente Feliz dá lucro. Dá lucro. Prefácio, Luísa Helena Trajano. Tinha que ser ela, né? Moral, hein? Tinha que ser ela, que levanta a bandeira do atendimento. Fantástico, fantástico. A Luísa é uma super mentora, inspiração. Como empresária, ela levanta muito essa bandeira, né? Ela fala que uma empresa, ela só cresce olhando para tecnologia, inovação e atendimento ao cliente. Então, a bandeira do cliente está sempre no diálogo dela. Então, eu falei, bom, não tem pessoa melhor para poder fazer esse prefácio. Então, o livro está em qualquer livraria, né, das maiores, aí, Amazon, nos marketplaces, nas livrarias físicas, né? Mais fácil hoje é comprar online, né? Muito Todo legal. mundo Esse vai para online. Esse é seu. Eu vou autografar ainda. Esse é um livrinho aqui autografado. O Instituto é uma empresa hoje que atua dentro desse universo que a gente chama que é o universo C. Certo. E aí, abrindo aqui para uma curiosidade, não sei se você já teve essa curiosidade, mas a gente teve, né? De pesquisar como que cliente é chamado em outras línguas. Nunca pensei nisso. Em japonês é Okyaku-san. 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 Isso. Olha, essa eu aprendi hoje. Mas o que a gente percebeu? Que na maior parte das línguas, cliente começa com C. Olha. Então, no inglês, no português, no espanhol, no francês. Que interessante. No italiano. Nunca tinha me atentado a isso. Então, a gente pensou, bom, então se tudo começa com C, o Instituto, ele atua no universo C. No universo C. No universo C de clientes. E dentro desse universo C de clientes, tem um monte de outros Cs, que é CX,
CS, Nossa. Customer velho. Service, Aham. Customer Centric, então tudo é C. Tudo é C. Então a nossa especialidade é Aham. atuar nesse universo C de clientes e a gente ajuda empresas a gerarem, a performarem mais a partir de um relacionamento mais humanizado, mais lucrativo também com o cliente. A gente tem tanto à frente de projetos de redesign, que a gente chama de consultoria. Nós não gostamos de chamar muito do nome de consultoria, porque já colocam numa caixinha de consultor, né? A nossa consultoria, ela é bem mão na massa. Perfeito. A gente entra para dentro Porque para a poder pessoa imagina construir. que a consultoria, pô, ela vai trazer um monte de ideias e não vai aplicar. Não vai ajudar a gente a... Não, a gente colocar vai em lá para prática, né? dentro. Tá. Fala, dá licença aqui, e a gente vai ajudar você a construir, botar o tijolo junto. A frente educacional. Então, nós temos tanto em company dentro das Certo. empresas. Então, a gente vai para dentro da empresa treinar todo o time dela. E também plataforma educacional. Então, dentro da nossa plataforma para o B2C, a gente tem lá cursos, Que legal. formações que tanto empresa como profissional pode entrar lá, comprar o seu curso e começar a fazer hoje mesmo. Tá? Vai entender como fazer o cliente Como fazer o cliente feliz e dar lucro. Dá lucro. Gente, Isso aí. estive com a Gisele Paula. Assim, gratidão do fundo do meu coração. Foi assim, uma aula sobre como atender o cliente, mas eu acho que o mais importante de tudo é que você trouxe para nós uma visão diferente. Cliente leal. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. Cliente leal. Cliente leal é leal e é diferente do cliente fiel. Entendeu? O cliente leal, ele tem uma relação de emocional com a marca, com o conexão. produto, com o serviço. Então, assim, mágico. Obrigado pela aula, Gisele. Tem muito assunto pra gente falar, acho que dá pra depois a gente marcar diversos podcasts dá sim. aqui, né? Porque dá pra gente falar de mercado imobiliário, falamos pouco sobre educação, Verdade. né? Porque é um mercado também que... Um mercado também que carece desse mesmo acompanhamento que a gente falou ali. Desse mesmo acompanhamento, entendeu? Tem muita evasão em universidade, principalmente no EAD, que é um tema que a gente pode falar depois. E, ó, gente, com certeza a Gisele topar vai ter um outro podcast pra gente falar mais sobre como transformar os clientes felizes em diversos pilares do mercado. Entendeu? Sim, Nós temos aí diversos segmentos que podem sim ter uma orientação muito boa. Gi, gratidão, viu? Olha, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Uma energia muito boa, super positiva, né? Como eu falo no primeiro capítulo aí de empresas que abraçam, eu me senti abraçada, né? Fico Chegando muito feliz. aqui no seu espaço, recebido por vocês. Então, muito obrigada por essa experiência também. Muito bom. Esse foi mais um episódio da GawaCast. Compartilhe, comente e fale para as pessoas, porque assim, este conteúdo com certeza pode impactar a vida e a empresa de muitas pessoas que assistirem esse podcast. Até a próxima, gente.